Como é o seu relacionamento hoje com as pessoas dentro da sua casa? E como era antes da pandemia? Em alguns casos, os conflitos surgiram, em outros ficaram ainda mais graves. São muitas as dúvidas sobre essas relações que ficaram tão intensas depois da chegada da pandemia. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga clínica, terapeuta de casal e família, Kátia Salete Bertoldo. Doutora Kátia, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Bom dia, Marina. Bom dia, pessoal de casa. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Aí a gente fica muito satisfeito também, doutora, da senhora ter aceitado esse convite, porque é um assunto que impacta muito na vida de todas as pessoas, né? As pessoas começaram a conviver mais durante essa pandemia e a gente tem visto que muitas famílias acabaram se distanciando. Elas foram ali na contramão, né, do que aconteceu, porque fisicamente estamos mais juntos, né? Ficamos mais tempo dentro de casa. Mas muitas famílias acabaram entrando em muitos conflitos, né? Por que isso acontece? Verdade. Eu vou aproveitar e pegar um gancho da fala da Marina, né, no início. Ela vem falar dessa roda gigante que é a nossa vida, né, e nossas relações. Eu acredito, assim, que toda crise, ela vem para revelar alguma nova possibilidade na nossa vida, sabe? E disso a gente pode extrair significados, né, e aprender muito com isso, né? E não temos controle de tudo. O que a gente tem é que aprender a administrar as instabilidades, né, que vão acontecendo. E muita coisa mudou realmente na nossa vida, fomos pegos de surpresa. Antes o espaço da nossa casa, que era só para o lazer, para descanso, para receber a família, os amigos, virou o nosso home office, virou a nossa escola, né? Como se fosse, né, aquele lugar onde tudo acontece, né? E como delimitar esses espaços, como pôr limite nisso, como que vamos nos reajustar a esse novo modelo, apesar de algumas atividades já estarem voltando, né, presencialmente, mas muita gente ainda está em casa, ainda está trabalhando assim ou estudando assim. A gente vai ter que aprender a lidar com o impossível, né? E com o improvável. Né? E muita ansiedade aparecendo, depressão, crise de pânico, toque, né? Aquelas pessoas que já vinham com uma questão de limpeza muito intensa, agora isso se intensifica, né? Fobia social, pessoas que tinham dificuldade de sair de casa, agora mais ainda vai ficando com um medo, né? De encontrar as pessoas, do contato físico. Eu não digo que isso nasceu de repente com a pandemia, né? Isso provavelmente já vinha ali na pessoa ou ali nessa casa, mas a pandemia ela veio e potencializou isso, né? Porque também a gente não vai mais voltar ao que era, né? Porque o normal que a gente conheceu, ele não vai mais existir do jeito que era. Então, nós vamos ter que reaprender a fazer uma nova rotina, estamos nos readaptando, né, a esse novo jeito, né? Fomos pegos tão de repente, né? Eu faço uma analogia com o tsunami, né? Tem um filme, O Impossível, que tá todo mundo de boa lá no resort, na praia, a família lá, unida, jogando bola, brincando na piscina, e de repente vem um tsunami e avassala tudo. Então, assim, dá mais ou menos esse entendimento, né, de muita coisa foi tirada do lugar e a gente precisa colocar nesse lugar, mas de outra forma, com uma nova funcionalidade. Oi, Kátia, bom dia para você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a maneira que as pessoas podem buscar, quem ainda não encontrou essa maneira, né, de conviver bem, mesmo tendo essas tarefas todas misturadas dentro de casa, né? Eu acho que isso, você pegou um ponto aí principal, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Isso não era comum antes, né? Como fazer, então? Tem que separar horários, tem que saber separar cada missão, cada função ali, para que uma não atrapalhe outra, é mais ou menos isso? O ideal, né? A gente imagina o ideal, mas existe o real, né? Igual eu falei no início, a gente tem que lidar com a estabilidade e com a complexidade. Essa questão de regular os espaços fica difícil, né? Com criança, quem tem criança pequena, adolescente, né? Às vezes o quarto do adolescente, ele vira a escola dele, o lugar que ele recebe os amigos online, né?
As crianças, elas não sabem onde é lugar delas brincar, onde a mamãe está trabalhando, né? Então fica um pouco complicado, mas não impossível, né? Basta você reaver esses espaços. Eu estou percebendo que projetos de arquitetura, eles já estão vindo nesse sentido, né? De reorganização. É o espaço da brincadeira, o momento do lazer, né? Jogos de tabuleiro estão sendo inseridos novamente na família como uma forma desse elo, né? Dessa ligação entre os seus membros. E a gente faz o que dá conta, né? Faz o que é possível, o que a gente consegue fazer. A gente trabalha muito com resiliência, né? Que é aquela capacidade que a gente, do caos, transformar em algo positivo, algo bom, né? Pegar algo de ruim e transformar em algo bom. É aquela florzinha, sabe? Que nasce lá na pedreira, que insiste em ficar ali, que nasce do asfalto, né? Ela surge, ela resiste, ela persiste. Isso que a gente chama de resiliência e a gente tem que ter essa resiliência, né? Procurar ela para dar conta do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Ressignificar nossas relações, né? A gente percebe, pegando o que você fala, né? De reajustar a nossa casa, a nossa família, também os casais, né? Os casais que antes se viam muito pouco, né? Saía de manhã, voltava de noite, ficava às voltas com tarefas de casa, de família, de filhos, e de repente eles tiveram que se voltarem um para o outro, e aí onde surgiu, né, o que o Wilco falou no início, os conflitos, né, muitas vezes nesses casamentos, isso vai ser refletido nos filhos. Ontem mesmo eu fiz uma enquete no meu Instagram a respeito disso, e a maioria das pessoas que responderam lá falaram dessas dificuldades mesmo na relação conjugal e na relação familiar, inclusive nessa questão de readaptação, as pessoas ainda estão muito confusas, né? O que damos conta nesse momento é de sobreviver e levar a vida da forma mais leve, né, que a gente consegue dar conta, né? Eu acho que o diálogo também ele é muito importante nesse momento, né? A compreensão de que eu não sou dono da verdade, eu não sei de tudo, escutar o outro, né? Escutar as crianças é muito importante. As crianças, elas têm muito a nos dizer, elas nos ensinam bastante, sabe? Às vezes a mãe e o pai ficam um pouco nervosos, porque tá tudo ali no mesmo espaço, trabalhando, e o filho chama, quer brincar, quer atenção, e o pai nervoso com o trabalho, muitas vezes perde a cabeça, põe de castigo, às vezes bate, né, no filho. Eu acho que a criança, tenho certeza, a criança, ela nos ensina muito, e eu acho, voltar o olhar para a criança, no que ela tem a nos dizer, vai nos fortalecer bastante, sabe? Certo, doutora. A gente sabe que um grupo também que teve muita dificuldade para se adaptar foi o grupo dos adolescentes, né? Dentro do consultório, a senhora percebe que essas pessoas, quem está ali na fase da adolescência, também tem passado por momentos difíceis ali de adaptação? Os conflitos com os pais aumentaram também? Sim. Eu, inclusive, tenho uma filha adolescente, né? Ela vai fazer 17 anos mês que vem. Então, assim, os adolescentes, eles se viram tolhidos, né? Na verdade, quando era o momento deles estarem passeando com os seus pares, né, trocando experiências que são naturais da idade, o que aconteceu? Eles foram proibidos, né? Como todo mundo, eles também sofreram consequências mais sérias nessa questão, porque eles tiveram que ficar em casa, eles não... Imagina você ficar olhando para a cara do pai e da mãe o dia inteiro, das mesmas pessoas. O que, nessa idade, a pessoa chama de aborrecente, mas eu não concordo com esse termo, porque é uma idade de transformação, é uma idade de descoberta. Então, é natural que os filhos se afastem um pouco dos pais, porque eles estão buscando um processo de identificação com seus pares, eles precisam se diferenciar dos pais nesse momento. Por isso que o contato social com gente da idade deles é muito importante, porque é ali que eles vão se sentir acolhidos e pertencentes a um grupo, né? Que não é nem das crianças mais, mas também não é dos adultos, né? É do grupo que todo mundo está sentindo as mesmas coisas, as mesmas angústias, os mesmos questionamentos, e não ter contato com esses pares como a gente teve na nossa adolescência, como eu tive, o Wilco e Marina, né?
acredito. Então, assim, fica um pouco difícil de construir essa identidade da forma que deveria ser. Eu não sei como será no futuro, né? Os pais, eles tentam fazer aquilo que eles dão conta também, o que é possível para eles na relação com o seu adolescente, mas muitas vezes os pais perdem muito de não escutar o seu adolescente no sentido assim, filho, que série é essa que você está assistindo? Deixa eu assistir com você, me conta um pouco. Nessa fase, eles gostam muito de umas danças específicas, de umas séries, né, como anime, essas coisas. Tentar se inserir no mundo deles, porque a adolescência deles não é igual à nossa, né? Cada época tem suas... tem seu diferencial, né? Minha adolescência foi uma, né? Da minha filha, eu tenho um filho adulto, foi de outra forma, né? Então, procurar inserir e falar de suas dúvidas, né? Dos seus sentimentos, para o seu filho falar, olha, filho, eu estou confuso como lidar com você. Me ensina. Sabe que para mim também está sendo muito difícil esse momento. Eu acho que se você demonstrar um pouco de empatia com o seu adolescente, ele vai começar a te olhar de outra forma. Né? Ou então você pensar, por exemplo, minha filha 17 anos, 16 para 17, como que era, não é igual, né? Mas eu com 17 anos, 16, se minha mãe falasse alguma coisa que eu não gostasse, como que seria a minha reação, sabe? O que eu faria, né? Eu tento sempre me colocar no lugar, apesar da época não ser a mesma, mas dá para ter um parâmetro ali de adolescência. Ô, Kátia, e em relação aos conflitos, existem mesmo aqueles conflitos desnecessários, ou seja, tem algumas coisas que devem ser relevadas, assim, que a gente não deve entrar em discussão, ou todas as questões devem ser discutidas, né? A gente fica em dúvida às vezes, porque tem muita gente que fala assim, não adianta também fingir que nada está acontecendo, né? Tem que conversar. Como é que a gente sabe o que fazer ou não? Então, conversar sempre, né? Mas nem sempre, às vezes, os adolescentes estão dispostos ao diálogo. Para você abrir essa porta de entrada para o seu adolescente, você precisa entrar no mundo dele. Entrar no mundo do adolescente não é dizer que tudo que ele faz está certo, que tudo o que ele... Não é isso, porque adolescente precisa de limite, né? E liberdade é uma coisa, né? E ter limite e regras é outra. Os pais precisam, né, ter essa hierarquia, né? Quem que é pai, quem que é mãe, né? Que nessa casa tem regras a serem cumpridas independente de qualquer questão, né? Da questão organizacional ali do lar, da casa das pessoas. Como entrar nesse mundo do adolescente, que é uma coisa bem complexa, que é a dificuldade, atendendo famílias, né? Eu atendo muita família, né? Casal. A queixa, geralmente, dos pais é essa, como acessar esse meu filho adolescente, ele está muito esquisito, ele não fala nada, mas aí quando ele vai conversar com os amigos, é aquela risadaiada, conversa, mas comigo ele se fecha, ele não fala nada. Eu acredito que você ficar insistindo, aconteceu alguma coisa, ficar acusando, julgando e já tentar adivinhar o que está acontecendo sem escutar direito, às vezes não está acontecendo nada, às vezes ele só quer ficar no canto dele quietinho, né, porque ele está em dúvida com as questões dele, mas se coloque disponível para o seu filho, coloque, olha, eu estou aqui por você e para você, né, vamos passar por isso juntos, eu sou sua mãe. E tem mais uma coisa que as mães confundem muito, mãe não é amiga, né? Amiga é os amigos, né? Mãe é mãe, pai é pai. Por isso que eles precisam desse referencial muito forte na vida deles, tanto as crianças quanto os adolescentes. E a gente sabe que muitos não têm o pai nem a mãe biológica nesse sentido, mas tem alguém que faz esse papel, né? Uma tia, uma avó, alguém vai fazer esse papel, essa função de pai e mãe na vida das pessoas. Eles precisam saber que se eles fizerem uma coisa errada, vai ter alguém ali para dar um sinal de alerta. Olha, isso não foi legal, assim, dá uma orientação e se colocar disponível. Agora, punir o tempo todo não tem um resultado muito bom. É o que eu falo para os pais. Tá dando certo o seu jeito? Porque me parece que não, porque se tivesse dando certo, estava tudo bem, né? Mas é porque os pais também, eles viveram uma adolescência em que os pais deles não tiveram adolescência. Então, os pais dos pais, eles não foram adolescentes, porque a adolescência é uma etapa que foi reconhecida há muito pouco tempo, né?
como uma fase, ou você era criança e depois você já era adulto. Me parece que pulava essa lacuna da adolescência, isso é uma classificação, né? Onde não era permitido sentir as coisas que se sente na mudança do corpo, na cabeça, né? No emocional, uma confusão, eu não sou criança, eu não sou grande, e isso gera realmente um grande atrito, um grande conflito, porque ele fica confuso. Será que eu sou pertencente a esse lugar? Será que eu sou adequado? Ele se sente muito inadequado. Muitas vezes tem adolescente que se sente mal, que se sente feio, porque o corpo não está de acordo com aquela blogueira da internet. Outra questão muito séria, né? As comparações, né? Eu quero ter, até eu e mais 3 psicólogas temos um projeto que chama Acolhendo Mães e Famílias na Pandemia, e essa semana a gente publicou algo nesse sentido. Por que o adolescente tem necessidade de ter, por exemplo, um iPhone de última geração, né? O telefone, né? Por quê? Porque ele quer se igualar, ele quer se sentir pertencente ao grupo, né? Mas, na verdade, ele não quer o telefone, ele precisa para se sentir pertencente, mas ele não tem necessidade, né? E é isso que os pais devem conversar, né? Se adequar à realidade de cada um, à necessidade de cada um, validar os sentimentos. É difícil. E quando não consegue, procurar ajuda, né? Ajuda profissional. Certo. E esse tempo em que as pessoas foram obrigadas a conviver mais, ele também trouxe aspectos positivos? As pessoas, por exemplo, passaram a se conhecer melhor? Eu digo isso com relação a pais e filhos e também entre os próprios casais. Eu acredito que sim, pois o que era de bom, né, e o que era não tão bom, né, nas pessoas, mas o bonito é isso, você aceitar as pessoas como elas são, né? De repente, as pessoas se viram ali, umas olhando para as outras. Aproveite esse momento, faça uma comida juntos, sentem à mesa, né? Joguem jogos de tabuleiro, deixe um pouco as redes sociais de lado, o celular. E olha, não é falar isso só para as crianças e para os adolescentes. Tem muito pai e muita mãe que fala, mas não faz. Está falando para o filho não mexer no celular na mesa, mas está mexendo. Então, os filhos seguem modelos, né? Não adianta você dizer uma coisa e fazer outra, né? E o seu filho, ele vai se identificar com você. Ele vai entender que você é referência para ele. Então, seja exemplo para o seu filho, né? Os casais também, né? Eu acho que eu já falei isso anteriormente. A gente viu uma grande dificuldade agora nos casais com um alto índice de divórcios, né? Mas não foi a pandemia que causou esses divórcios, sabe? É porque os casais já vinham com dificuldade no relacionamento há muito tempo, né? Quando a gente está numa conjugalidade, a gente tem que se voltar para a relação, sabe? Eu, como terapeuta de casal, a gente trabalha muito nesse sentido. A relação que importa, porque são 2 pessoas, na verdade, o casamento são 3. As 2 pessoas e a relação. Cada um vai trazer ali para a relação a sua individualidade, o seu jeito de ser, e juntos vão adaptar essa relação para que esse casamento consiga, essa conjugalidade consiga andar, né? E dependendo do ciclo de vida da família, isso é muito importante. Com filhos pequenos, por exemplo, é mais difícil o casal se voltar mais atenção um para o outro, né? Eles ficam mais à volta dos filhos pequenos. Isso às vezes gera um pouco de atrito, porque a mãe acha que ela tem obrigação de fazer tudo, né? Que o pai ajuda. O pai não ajuda, né? O pai faz o papel de pai, o pai não ajuda a mãe, cada um faz o seu papel, 50 de um e 50 do outro, né? Então os filhos vão crescendo e observando isso, conforme a dinâmica da família, porque nem toda família é igual, né? Não dá para pegar a minha família de exemplo e falar, ela é a certa, não é. Cada família tem uma história de vida, tem uma família que veio anteriormente de outras gerações, com histórias, com costumes, com crenças, né? Com valores diferentes, né? E sempre assim, mas o que eu acredito mesmo na família é a hierarquia, né? Pai, mãe, filhos, cada um tem uma função nesse sistema familiar. Como terapeuta sistêmica, né, de casal e família, a gente acredita muito nisso, né? Num sistema onde
uma relação é afetada pela outra e vice-versa, né? A gente está no sistema, as relações, elas se comunicam aí. Não tem como eu dizer, eu casei, agora eu vou morar longe da minha família de origem, lá dos meus pais, vou casar com meu marido, ter meus filhos e pronto. Não. Isso está sempre, esse padrão de funcionamento é muito complicado, sabe? Você querer, você carrega todo mundo junto e você vai ter que aprender a lidar com isso. Kátia, só para a gente finalizar, quem não tem oportunidade, por exemplo, de buscar um especialista, né, um terapeuta como você, é importante que essa pessoa saia um pouquinho do ambiente ali de casa, do marido, da esposa, dos filhos, converse com alguém, uma rede de apoio, um amigo, alguém da família, para que ela pelo menos tenha uma válvula de escape, pelo menos desabafe um pouco, ouça outra opinião, ou isso pode ser negativo de alguma forma? Não, o casal, as famílias, elas não têm que se fechar num ciclo ali, somos só nós e pronto. A rede de apoio é muito importante. O que a gente tem por rede de apoio, né? É uma vizinha que a gente gosta muito, que tem confiança, que eu vou conversar, uma amiga, né? Uma mãe, uma tia, uma prima. É importante você ter essa rede de apoio, até para você escutar, né, como que é a experiência delas, o que elas passaram, até mesmo para a gente não se sentir sozinha, né? Porque, tipo, nossa, será que só eu estou errada? Só eu que faço coisas erradas, né? Mas não, você vai se sentir pertencente, né? E quem não tem condição de pagar um terapeuta, as clínicas, escolas, as faculdades de psicologia, elas oferecem esse serviço de graça, sabe? Gratuito. É só você se inscrever na PUC, por exemplo, na Unialfa, agora eu esqueci, a Unip tem. Ela tem esse suporte, sabe, que pode dar para as famílias, ou individualmente, porque às vezes o tratamento não precisa ser só com a família inteira, né? Uma pessoa da família buscando uma ajuda, se precisa, ela consegue ali equilibrar mais essa relação familiar, né? Porque a gente lida muito com o fator protetor, né? A gente é desafiado o tempo todo, né? Então, nada é demais, né? Você conseguir alguém que te apoie, que te dê esse suporte. Tá certo, então, doutora Kátia. Muito obrigado, viu, pela sua participação, pelo seu tempo e pelas informações tão importantes que a senhora trouxe aqui pra gente. Quando a gente fala sobre família, né, a gente sabe que impacta a vida de muitas pessoas, né? Esse assunto mexe com todo mundo praticamente que está acompanhando a gente agora. Obrigado, viu? Até uma próxima oportunidade. Vou só dar uma dica aqui, ó, para vocês que querem puxar um diálogo com a família. Esse é um baralho com 100 cartas. Puxa a conversa família, vocês vão ver o tanto que vai sair de coisa, sabe, ali, que vocês vão poder ser escutados e escutar. Eu que agradeço a oportunidade, é um assunto que eu gosto bastante, que eu trabalho com famílias, né, casais. Então, assim, gratidão pela confiança e pelo convite, viu? E sempre não se esqueçam, né, de ter fé e fortalecer a confiança em Deus. Até mais. Com certeza, isso é muito importante, viu? Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.